O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim, o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, celebramos esta solenidade da Ascensão do Senhor. E celebrar a Ascensão é algo muito importante para nós. É uma notícia extraordinária. O Senhor Jesus, que encarnou, assumiu a nossa natureza humana, isto celebramos no Natal, a encarnação de Jesus Cristo. O Senhor Jesus que passou por esta vida fazendo o bem. O Senhor Jesus que por nós sofreu e morreu. O Senhor Jesus que ressuscitou. Então ressuscitou como? Como é que ressuscitou? Com a nossa... E Ele assumiu a nossa natureza humana, a nossa carne. Quando ressuscitou, e os discípulos constataram isso, ressuscitou com a nossa natureza humana, nossa carne. O Filho de Deus, Deus que veio a esta terra. Então, aqui há algo muito importante. Não sei se deram conta, na oração de coleta introduz isto que é muito importante. Ele é a nossa esperança, porque dizem as Escrituras, subiu, e nós dizemos no credo, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Como? Com a nossa natureza humana. Por isso dizia a oração que introduz as leituras, lá a nossa esperança, porque lá já se encontra Cristo a nossa cabeça, onde nós queremos chegar. Por isso, reparem que a ascensão do Senhor é algo muito importante. É dizer que lá já se encontra o Senhor, Deus, que desceu esta terra para nos elevar. E lá está a nossa esperança. É muito importante. E depois o Senhor que sobe ao céu para dizer agora é a vossa vez. Agora sois vós. Mas não se retira. Não sei se repararam na conclusão do Evangelho. E eles partiram pregar por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles. Está conosco de uma forma diferente, mas Ele está no meio de nós. Eu acho que isto aqui é importantíssimo. Convido-vos a voltar a esta ideia. Porque às vezes nós não pensamos na grandeza da nossa fé, na grandeza a que somos chamados, da grandeza da nossa esperança. A nossa esperança é Cristo que se encontra à direita de Deus Pai. Repito, no coração da Trindade está a nossa natureza humana. É importante. E então, Jesus que vai
mas que nos desafia. Na primeira leitura, não sei se repararam, Jesus sobe e os discípulos ficam lá todos assim embasbacados, a olhar para cima, para o alto, e o anjo diz-lhes: que é que estáis a olhar para o céu? E depois os discípulos, vêm e entram na cidade. E veem que ali que está a sua missão. Por isso, Jesus retira-se para dizer que agora é o tempo da igreja. Agora é a missão da igreja. Então, ele envia-os e diz que há milagres que acompanharão os que acreditarem. Fala-nos de 5 coisas: expulsar os demónios, falar novas línguas, pregar, se pegarem serpentes não terão mal, se beberem veneno não terão mal, e quando impuserem as mãos, curam. Estas 5 coisas nós estamos a realizar ou não? Sobre estes 5 pontos, daria para um fim de semana. Nós temos que tirar um fim de semana para falar disso. Está combinado? Não sei se trouxeram as agendas, vamos combinar isso um dia. Porque se entro por ali, nunca mais acabo. Mas, queria apenas comentar a primeira frase que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos. Esta missão que lhes dá. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Só o quê? O Coração Jovem, o nosso grupo de jovens que está em Oliveira de Frades, estão lá ao fim de semana à volta desta frase. Ide por todo o mundo, a não refletir esta frase o fim de semana, no retiro que estão a fazer. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Isto é para quem? Para quem é que o Senhor está a falar? Para quem é? Recordem-se. Vocês pensavam que iam tranquilos daqui? Não. Estão a ver o que é que fizeram vir à missa hoje? Ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Ide. Primeiro, ide. Quando temos de ir, o que é que temos que fazer? Diz o Papa Francisco aos jovens: levantai-vos do sofá, não sejais jovens do sofá. Às vezes nós somos uma igreja acomodada. Está-se bem. Vivemos de rendas. Não vem ninguém. Ninguém quer saber. Ide! Este movimento de ir, a missão é nossa. A responsabilidade é nossa. O trabalho é nosso. Hoje somos nós. A igreja que deve ir. Ide. Para onde? Por todo o mundo. E o mundo está-se cada vez a alargar mais. Hoje celebramos as comunicações sociais. Pensem o que é que eram as comunicações sociais há 100 anos, o que é que eram há 50 anos, o que é que eram há 10 anos, o que é que eram há 5 anos, o que é que são hoje, o que é que vão ser amanhã. O mundo está-se a alargar. Sempre com novas fronteiras. As novas tecnologias, os novos meios de comunicação social, as redes sociais. Podemos fazer das redes sociais um pátio de comadres, onde se fala e critica o outro, e onde se diz coisas que não interessam, mas também podemos fazer dela um instrumento para anunciar. Ide por todo o mundo, a todo lado, a toda a criatura, e anunciai o Evangelho. Qual é o problema? Será que nós temos um Evangelho? Sabeis o que é que quer dizer Evangelho, não sabeis? Boa notícia, grande notícia. O problema é quando o Evangelho se torna uma coisa vazia, porque nós já não temos uma boa notícia, já não temos uma alegre notícia, já não temos algo importante, algo vital a anunciar. Este encontro com Jesus Cristo, que por nós se fez homem, assumiu a nossa condição humana. Este encontro com Jesus Cristo, que passou por esta vida para nos dizer como devem viver os filhos de Deus. Este encontro com Jesus Cristo, que sofreu, se entregou por nós, até ao último. Este encontro com Jesus Cristo, que ressuscitou e está vivo, venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória?
este encontro com Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, mas para isso não deixou para trás a nossa condição humana que assumiu. Esta é a alegre notícia que nós temos que anunciar. Porque se vamos anunciar quantas flores é preciso pôr no altar, quantas velas é preciso acender, Estão a perceber? Às vezes nós reduzimos o cristianismo a uma moral, a bons costumes. Reduzimos o cristianismo a coisas que não são o centro. O centro do cristianismo o que é? Quem é? Digam sem medo. Jesus Cristo. E se reduzimos o cristianismo a outra coisa que não é o encontro com Jesus Cristo, Filho de Deus que se fez homem, Filho de Deus que elevou a nossa natureza humana, eu não sei. E Ele vem para tocar a nossa humanidade, para transformar a nossa humanidade, para dizer a cada um de nós que estamos, às vezes, com os discípulos assim, embasbacados, dizer, levanta-te, ide, vai anunciar esta grande notícia. Ele vem para nos transformar, irmãos, vem para nos transformar. Mas tantas vezes não deixamos que a nossa vida se transforme, não deixamos, eu não deixo. Não pensa que eu quando digo isso, estou a falar para mim. Estou a ver se me converto um pouco. Está na hora da história. Um dia, havia um pregador que andava de terra em terra. Eu acho que se chamava Jesus. E onde entrava este Jesus, as pessoas ficavam maravilhadas. Um dia foi à casa de um senhor que eu acho que se chamava Simão. Também não tenho certeza. E esse Simão quis acolhê-lo bem. Tinha peixe fresco e prepararam uma jantarada. Só que o pão, Jesus, estava rijo como pedras, para não dizer pior. Então o Pedro acolheu Jesus, mas todo envergonhado que o pão estava rijo, mas não tinha outro. Então, todo envergonhado, disse a Jesus, desculpa, queria te receber melhor, mas é o que eu tenho. Jesus sorriu, tocou o pão, e o pão ficou fresquinho. Parecia que estava a sair do forno. E todos almoçaram e fizeram festa. Às vezes, a nossa vida parece que é como o pão duro, que ninguém o pode comer. Mas o problema é que não deixamos que Jesus nos toque. Não deixamos que Jesus nos transforme. Não deixamos que Jesus, que veio para nos elevar, e nós parece que estamos agarrados à terra. Não nos cultivamos, não cultivamos este mundo, não transformamos este mundo. Ele veio para nos transformar, veio para nos dar esperança, veio para nos dizer, é possível ser uma humanidade diferente, é possível. Mas nós às vezes olhamos para o mundo e que humanidade estamos a construir. Por quê? No outro dia encontrei uma passagem que ficou na minha memória. Victor Hugo, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Num certo momento, o prefeito, o senhor Madeleine, vai a passear por um certo lugar e os aldeões andam a arrancar urtigas. Já fizeram carícias às urtigas? Sabeis o que são urtigas? Os aldeões andam a arrancar urtigas e têm lá um monte de urtigas muito grande. Então ele olha para aquele monte de urtigas e diz: por que é que se desperdiça tudo isto? E começa a dizer aquilo que se podia fazer com as urtigas. O que é que se podia fazer com as urtigas tenras? O que é que se podia fazer com as urtigas verdes? O que é que se podia fazer com as urtigas secas? O que é que se podia fazer com a semente da urtiga?
E disse, afinal, esta planta que cresce assim, sem grande trabalho, e dava para tanta coisa, mas não é aproveitada. E em conclusão, diz: quantos homens há que se parecem com as urtigas? E acrescentou, depois de uma pausa: meus amigos, tomai bem sentido nisto. Não há ervas más, nem homens maus. O que há é maus cultivadores. Não há ervas más, nem homens maus. O que há é maus cultivadores. Jesus Cristo continua a acreditar na nossa humanidade. Continua a querer tocar a nossa humanidade. Continua a querer fazer o bem, a construir o bem. Mas às vezes nós não nos deixamos tocar. Não nos cultivamos bem a nós, não cultivamos bem o nosso mundo, não cultivamos bem os nossos irmãos. Vamos pensar nisso, na grandeza da nossa humanidade, para onde Ele levou Cristo, e na baixeza a que às vezes nós descemos a nossa humanidade e a humanidade dos nossos irmãos.